Aí vamos ver aqui nessas partes de barramento que eu fiz aqui, peles, recebe toda a parte agudinha de pratos, triângulos, etc. Coloquei um compressor, principalmente porque o cimbal é muito forte, e aí dava perturbação no nível. Aí coloquei um max aqui também, tá? Meio-dia. Quer dizer, eu comprimi para diminuir o pico, principalmente do cymbal cup, que é muito forte, e dei aqui uma saturação para que ele tivesse uma sonorização menos agudinha, tentando melhorar um pouco a sonorização dele. E isso aqui pegou em toda a pele, né? Quer dizer, em toda a pele não, em todos os pratos. Aqui é pratos ou pele? Agora eu estou confuso. Não, eu estou em peles, eu não estou em prato. Então, o compressor foi para tirar justamente o pico do snare e do bumbo. E esse max foi para dar uma saturação, ele trabalha muito na frequência baixa, para dar uma sonorização mais encorpada do drums. Por isso que eu coloquei. Primeiro eu comprimo, depois eu saturo. Então, isso foi o que eu fiz nessa bus, que eu chamei de master de drums, né? Vamos fechar você. Nossa. E aqui vem os pratos. Os pratos, ele diz que tem FX, mas eu tirei o FX, então eu posso tirar ele fora. Aqui também eu posso desligar, só para não me confundir que existe alguma coisa. Está ligado, mas não tem nada, então não funciona. Agora aqui no Proxenio, eu coloquei um compressor, está ativo, justamente para segurar os picos do cymbal cup. Basicamente foi isso, só para segurar esses picos. E até o momento, sem colocar nada na parte de outros instrumentos, aqui no master, eu coloquei também, eu acho que um compressor, mas já na ideia de fazer a masterização. Preparar esse drums para ser masterizado. Então, tive aqui uma ideia de colocar o compressor justamente para esse tipo de preparo. E a nível de áudio, eu gravei. Então, na configuração que eu tenho, eu estou com esse tipo aqui de áudio. Deixa eu diminuir isso aqui. E vamos dar um zoom. A gente está na base de 6. Está todo ele. Aqui passou um pouquinho, né? Que é outra coisa que eu observei ao longo da execução de toda a composição da música, você tem variações de intensidade. Ele não fez um loop perfeito, não repetiu.
É como se ele ficasse dedando lá no teclado, e aí deu uma pequena diferença, como, por exemplo, essa parte aqui e outras um pouco mais lá para baixo. Tá. Então, esse foi a ideia que eu iniciei. Mas não é só esses problemas, tem mais. Toda essa parte de instrumentos, que atualmente está tudo ainda emudecido, eu tive problema, não fiz ainda nenhum tratamento aqui, em relação à PAN, que é uma coisa também que ele gravou com PAN. E aí estava dando problema porque vários instrumentos estavam em cima da mesma PAN, do mesmo lado. E com isso, quando você olhava lá o nível do master, você tinha um dos lados entrando em saturação e o outro ficava baixinho. Então, o que eu fiz foi regular o PAN, né? Aqui, basicamente, eles estão praticamente zerados, mas aqui eu já tenho. Quer dizer, nessa parte dos instrumentos aqui eu não mexi, eu mexi foi na parte da bateria, né? Aqui na bateria que eu mexi nisso. Mas eu vou ter que mexer nessas áreas daí também. Aqui eu tive que ir ajustando os pans para que eu não tivesse a sonorização do instrumento de todos eles. Você vê esses dois aqui, eu tive que ir ajustar para o lado direito. Então, o lado esquerdo estava saturando. Os três, né? Aqui. Posso até dizer que os quatro, só que esse aqui menos. Então, eu coloquei para que todos os sons ficassem equilibrados como se fosse mono. E agora, depois de colocar todas as coisas em operação, é que eu posso fazer um trabalho. Por exemplo, os triângulos ficam por um lado, o cimbal provavelmente deve ficar central, porque faz parte da bateria e a bateria fica no centro. Eu posso dar um deslocamentozinho para a direita, um deslocamentozinho para a esquerda, o outro, observando a distribuição desses cimbals na região da bateria, né? Considerando que o bumbo é o central, então você vai ter cimbal à direita, cimbal à esquerda, mas dá só um pequeno deslocamento, não significativo. E o coel também eu posso fazer um deslocamento. Então, se os triângulos vão ficar de um lado, eu posso colocar o coel do outro lado, como se numa apresentação de palco, os dois artistas, os dois grupos de artistas, estivessem em lados opostos da bateria. E com isso eu não tenho um problema de lá no master, uma das pistas dos canais, né, o esquerdo, por exemplo, ou o direito, e para saturação, enquanto que o outro está folgado. Né? Quer dizer, a gente tem que dar um equilíbrio nisso. E vou ter que fazer a mesma coisa lá nos outros instrumentos, que, se eu não me engano, todos eles estão com PAN. Então, se ele colocou tudo para a esquerda, é lógico que quando chegar aqui no master, o pobre coitado aqui do canal esquerdo vai estourar e o direito vai ficar lá em -9. Quer dizer, tem que dar uma ajustada nisso, uma equilibrada. Mas eu ainda não cheguei nessa área, eu estou ainda trabalhando na bateria. O que foi muito difícil. Primeiro,
por causa dessa falha que eu tive de não tirar os caracteres de controle do MIDI, lá do Standard Kit 1. Eu tinha que deletar todos os caracteres de controle para não ter os efeitos, antes de fazer a separação dos instrumentos por trilha. Porque mesmo eu fazendo só Ctrl+C, Ctrl+V, mesmo que na trilha individual não apareça nenhum caractere de controle que existia no Standard Kit 1, mas como foi um Ctrl+C e Ctrl+V, ele traz consigo essas informações. Só não fica declarado em evento porque já estava declarado no original Standard Kit 1, pista. Essa pista é Standard Kit 1. Então, essa pista nova que eu criei, só, por exemplo, com o Snare, é como se fosse uma continuidade do Standard Kit 1. As declarações de lá são válidas para essa pista que eu criei, entendeu? Porque nos eventos vêm já essas informações, porque eles são vinculados, são cópia do que estava no Standard Kit 1. Então, eu teria que, primeiro, no Standard Kit 1, deletar todos os caracteres de controle. E daí iniciar o processo de extração de cada peça da bateria.